Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus estejam com todos os irmãos. Amém. Me acompanhe, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. A partir do verso 18. Efésios 1, a partir do 18. Efésios capítulo 1, o verso 18, diz assim: Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para o seu cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Oremos, irmãos. Pai Santo, nós clamamos ao Senhor, misericórdia, ó Deus, tanto a mim neste momento que tenho a responsabilidade de expor a Tua palavra, quanto aos irmãos que estão ouvindo. Que o Senhor nos conceda a graça, ó Deus, para compreendermos, e não só compreendermos, mas colocarmos em prática tudo que a Tua verdade tem a nos dizer. Sabemos, ó Deus, que não estamos diante de um livro qualquer, por isso pedimos a Tua direção, a Tua iluminação, ó Deus, pois sabemos que a Tua palavra também não é de particular interpretação. Concede-nos, ó Deus, a iluminação, o entendimento, para entendermos e praticarmos, como nós acabamos de dizer, tudo o que vamos aprender de Ti nesta manhã. É o que Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por que Jesus é o cabeça da igreja? Nós, eventualmente, ouvimos o presbítero Emanuel, algumas vezes aqui na frente, dizer que esta igreja não pertence ao pastor Paulo, pastor Cândido, não pertence a ele, que o cabeça dessa igreja é Jesus Cristo. Mas nós sabemos o porquê Jesus é o cabeça, não só dessa igreja, mas da igreja? Quando nós somos questionados, quando nós somos indagados em alguma conversa ou até mesmo em um determinado debate, e aí surge essa questão: poxa, Jesus é o cabeça da igreja. Sim, nós sabemos exatamente o motivo, o porquê. Sabemos dar uma resposta plausível àqueles que nos questionam, como o próprio apóstolo Pedro disse: aquele que questionar a respeito, pedir razão a respeito da vossa fé, será que nós temos essa condição de explicitar, de dizer por que realmente Jesus é o cabeça da igreja? Nós podemos dizer: Jesus é o cabeça porque Ele é o Senhor, porque Ele morreu pelos nossos pecados, porque Ele é o Filho de Deus. Verdade, de fato, todas essas respostas são plausíveis, são verdadeiras, são bíblicas, mas um tanto quanto vagas. E a minha missão, nossa missão nesse momento, irmãos, nessa pesquisa de tentar entender o porquê Jesus ele usufrui dessa posição única na igreja. É bem verdade, irmãos, que o Evangelho ele tem sido se propagado de maneira intensa nos últimos anos. Se eu não me engano, o último censo que foi levantado, em 2010, informava que o Brasil tinha uns 200 milhões de habitantes e 1/4 desta população professava a fé cristã evangélica. Igrejas explodindo a rodo. Em cada esquina nós vemos uma denominação, falando em nome de Deus, falando em nome de Jesus, professando a fé em Jesus. E, supostamente, dizendo que é Jesus o cabeça. Mas, com tanta igreja, com tantas denominações, com tantos líderes surgindo, será que verdadeiramente todas elas possuem Jesus como centro? Possuem Jesus como verdadeiramente o guia? Possuem verdadeiramente Jesus como o cabeça? Cabeça da igreja, sendo Cristo, irmãos, é a principal característica que nós devemos buscar, identificar, para caracterizar uma igreja como verdadeira, uma igreja como bíblica, uma igreja como pautada na palavra de Deus. Se a primeira característica, Cristo como cabeça, não for evidenciada logo de início, tenhamos receio, porque talvez os demais procedimentos, as condutas, as doutrinas
também não sejam pautadas em Cristo, porque tudo provém do nosso Senhor Jesus. Aqui em Efésios, nós lemos esse pequeno texto, o apóstolo Paulo, ele faz uma oração. Depois de ele explicar para a igreja de Éfeso que eles são abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, e aí ele começa a explicitar o porquê dessas riquezas, dessas bênçãos, ele agora faz uma oração a partir do versículo 15. E essa oração do apóstolo Paulo, ela é interessante, porque ela consiste para que os efésios eles tenham uma clareza, uma dimensão, uma abertura de mente diferenciada em relação às outras pessoas. Ele pede para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Então, eles pedem para que os efésios, Paulo ora para que os efésios tenham entendimento, plena revelação no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e no Deus. Paulo ora para que eles tenham a mente dele iluminadas, a partir do verso 18 que nós lemos. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes a esperança do seu chamamento. E essa iluminação, ela traz justamente essas consequências, esses resultados. A esperança do nosso chamamento, o porquê nós fomos chamados, o porquê nós fomos comissionados por Deus, o porquê Deus nos escolheu desde a fundação do mundo, nos predestinou. Qual a riqueza da glória que nós temos junto nos santos? E ele fala no versículo 19, qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E esse poder que Deus tem, ele exerceu em Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, Paulo, ele vai destrinchando essa oração, dizendo os resultados da iluminação, do esclarecimento que os efésios, e não só os efésios, mas toda a igreja possui, tem condições de obter o esclarecimento, o entendimento, o discernimento espiritual. E esse discernimento, e aqui dentro desse discernimento, nós vamos entender a suprema grandeza do poder de Deus. E de que maneira nós podemos evidenciar de forma clara o poder de Deus? O Salmo 19, o pastor, logo no início da liturgia, disse: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Nós podemos evidenciar o poder de Deus através das coisas que foram criadas. Mas o Paulo está falando aqui de uma maneira superlativa. Ele não fala apenas de um poder, ele não fala apenas que esse poder, ele fala que esse poder não só é um poder, mas é um poder grande, e mais, é um supremo poder. E esse poder ele se manifestou de maneira gloriosa quando Jesus foi ressuscitado, quando Jesus foi elevado aos céus, à destra de Deus, e quando o próprio Deus subordinou todas as coisas sob os seus pés. Então, Jesus ressuscitado, Jesus elevado aos céus, Jesus à destra de Deus, e Jesus com domínio sobre as nações, os reinos e também sobre a igreja. Então, o primeiro ponto que nós podemos identificar, Jesus é o cabeça da igreja, por causa do supremo poder de Deus, que assim o constituiu como cabeça da igreja. Foi Deus que o colocou, foi Deus que o constituiu. De sorte, irmãos, que se alguém discorda, se alguém rejeita, se alguém não aceita, se alguém de algum modo, consciente ou deliberado, vai contra essa posição que o próprio Deus fez, ele está indo diretamente contra o Senhor Jesus, primeiramente, e também com o próprio Deus. Romanos capítulo 13 vai nos dizer que as autoridades foram constituídas por Deus. Então, nós devemos prestar obediência, respeito às autoridades civis, militares, os magistrados. Então, se nós temos esse respeito, essa consideração pelas autoridades que Deus assim levantou, os policiais, os políticos, os juízes, quanto maior respeito, quanto maior reverência, quanto maior temor não devemos ter com a autoridade máxima da igreja, o Senhor Jesus Cristo, porque Deus assim o constituiu. Porque Deus assim, mediante o seu supremo poder, o constituiu. Então, se nós fomos questionados, se nós fomos indagados, por que Jesus é o cabeça da igreja, nós podemos dizer, primeiramente, porque Deus assim o constituiu, porque Deus o colocou, porque Deus o determinou mediante o seu supremo poder. Então, se alguém pergunta, me explique melhor, nós explicamos. Deus manifestou de maneira gloriosa o seu poder, nós podemos identificar o poder de Deus nas criações, mas de maneira muito mais visível e gloriosa, através da ressurreição e da elevação de Jesus à destra de Deus, fazendo com que o próprio Cristo reine e governe sobre todas as coisas. E a igreja não está fora disso. Esse é o primeiro ponto. A igreja tem Jesus como cabeça, porque Jesus, ele foi constituído por Deus, e Deus assim deu toda a autoridade a ele nos céus e na terra. Amém, irmãos? Amém. Vamos dar continuidade com a nossa pesquisa.
O apóstolo Paulo, por sorte nossa, colocou algumas dessas respostas aqui mesmo no livro de Efésios, na carta aos Efésios, então facilita a nossa pesquisa, o nosso trabalho. Agora no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Eu quero ler com os irmãos a partir do verso 11. Diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o ventre de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O apóstolo Paulo aqui ele vai informar que Jesus ele foi elevado aos céus, ele está à direita de Deus, mas ele não deixou a igreja desamparada, ele não deixou a igreja sem as condições necessárias para continuar as suas atividades. Ele, Jesus, ele dotou homens, pessoas que ele mesmo levantou, com uma capacidade, um dom espiritual, para poder administrar a igreja, para poder edificar a igreja. Alguns desses homens receberam esse dom para serem apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Mas qual a finalidade desses homens levantados por Deus? É para explorar os irmãos, as ovelhas? É para extorquir? É para agir de forma ditatorial? Não. Paulo vai dizer que o objetivo desses homens é o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, esses homens, pastores, profetas, evangelistas, mestres, têm a condição de ajustar. Não que esteja tudo errado, não que esteja tudo bagunçado, não que esteja tudo em pecado. Lógico que quando está em pecado, a necessidade de ajuste, de conserto, ela é muito mais necessária, mas é reparar as deficiências, aquilo que precisa ser melhor encaixado, aquilo que precisa ser melhor ajustado. É como uma pedra preciosa que precisa ser lapidada. Tem alguns defeitos, tem algumas falhas, tem alguns erros, tem alguns riscos que não tornam ela tão brilhante, tão valiosa, tão reluzente, tão preciosa. Então, esses homens, dotados com esse poder vindo dos céus, dotados por Jesus Cristo, eles têm essa condição de edificar a igreja. Aperfeiçoamento dos santos. Só que esses santos aperfeiçoados, eles não ficam parados, eles trabalham. O desempenho do serviço. Existem homens, líderes, que aperfeiçoam, que endireitam, que corrigem, mas esses que se recebem essa correção, que recebem esse endireitamento, esse conserto, eles têm um trabalho, um serviço também a desenvolver. Não só líderes, mas também membros, nós todos temos um trabalho a desenvolver dentro da igreja do Senhor. E esse aperfeiçoamento vai gerar maturidade espiritual. Até que todos, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o ventre de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que se induzem ao erro. Então, esse aperfeiçoamento vai gerar, primeiramente, maturidade espiritual. Os irmãos vão crescer, e esse crescimento vai ser visível através do desenvolvimento dos serviços dentro da igreja. Esse aperfeiçoamento vai gerar estabilidade espiritual. Ou seja, nós não vamos ser como meninos. A ilustração que o apóstolo Paulo usa é essa. Meninos agitados por qualquer vento de doutrina. Menino, ele é muito curioso, ele se deixa levar por qualquer novidade. Você dá um brinquedo hoje, ele fica feliz, ele fica empolgado. Mas daqui a 2, 3 dias você dá um outro brinquedo, aquele brinquedo aqui já não é mais interessante. Ele está mais interessado nesse novo. E é assim que Paulo diz, esse não é o comportamento que uma igreja sadia, uma igreja madura deve ter, ser levada por qualquer vento de doutrina. Apareceu um novo profeta pregando ali em tal lugar. Ah, vou conhecer, vou ouvir. Apareceu um novo livro, 7 chaves para alcançar a prosperidade financeira. É comum ter esses livros. E as pessoas correm, não, vou comprar, vou ver. Ah, apareceu um grupo de louvor novo, um missionário. Não.
a pessoa tem maturidade, estabilidade espiritual para saber discernir se os espíritos procedem de Deus ou não. E eles não são levados por qualquer doutrina, porque eles foram preparados, eles foram aperfeiçoados, eles têm estabilidade em Deus, eles têm estabilidade em Cristo. Para que não corramos nessas artimanhas de homens que com astúcia induzem ao erro. E Paulo continua dizendo, olha, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, a quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, sendo a justa cooperação de cada parte, efetuou seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós temos um modelo a seguir, irmãos. Nós fomos preparados, nós fomos aperfeiçoados, nós agora temos essa robustez espiritual, nós não nos deixamos levar por qualquer vento, por qualquer palavra, porque nós conhecemos e fomos endireitados, corrigidos, advertidos, fomos edificados. Agora, nós não temos essa facilidade de cair nas garras de falsos profetas, nós sabemos identificar, nós julgamos todas as coisas e retemos o que é bom, mas também nós temos um modelo a seguir. Não é à toa, não é a ermo, não é de forma aleatória. Nós temos um padrão, nós temos um modelo a seguir, e esse modelo é Jesus Cristo. Amém. Porque Ele é o cabeça da igreja. Então, que lição nós podemos tirar de todas essas palavras que o apóstolo Paulo ele nos expressou agora? Jesus, irmãos, é o cabeça da igreja porque Ele é o responsável pela manutenção da igreja. É Ele que faz com que as coisas funcionem de maneira correta. Se deixarmos essa responsabilidade na mão de uma pessoa sujeita a falhas, sujeita a erros, uma pessoa que tem a tendência ao pecado, a igreja tende a fundar, tende a perder o rumo. Por isso que nenhum homem debaixo dos céus tem essa autoridade, tem essa proeminência, tem essa responsabilidade, essa honra de ser o cabeça da igreja. Porque Jesus, Ele mesmo lá nos céus, Ele tem esse cuidado, Ele não fica observando e vendo as coisas acontecerem de forma aleatória, sem nenhum tipo de preocupação. Ele está atento, Ele dotou homens para que o trabalho dele dê continuidade, e esses homens vão aperfeiçoando a igreja, e a igreja toda vai crescendo, seguindo um padrão, seguindo um modelo, e esse modelo é o próprio Cristo. Por isso que Ele é o cabeça da igreja, porque Ele tem essa responsabilidade de manter e continuar mantendo a igreja seguindo firme em amor. Amém. E assim, irmãos, obrigado, seguindo essa responsabilidade e crescendo em amor. Por quê? É como se a igreja fosse uma engrenagem, uma máquina que precisasse constantemente ser lubrificada, continuamente receber uma manutenção para que ela funcione de maneira correta. E essa condição de manutenção, de reciclagem, vamos dizer assim, só pode ser feita através do Senhor Jesus Cristo. Por isso Ele é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja porque o Deus, o Pai, o constituiu mediante o seu supremo poder. Jesus é o cabeça da igreja porque Ele tem essa responsabilidade e essa condição única de dar essa manutenção e dar continuidade ao trabalho e para que a igreja continue forte, firme. E Ele é o cabeça da igreja, irmãos, por um outro motivo, que nós vamos ler agora no capítulo 5. Capítulo 5 de Efésios, versículo 22 e 23. Efésios, capítulo 5, 22 e 23, diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Por que Jesus é o cabeça da igreja? Porque Ele é o Salvador. Porque Ele não é só apenas o Salvador, mas o único Salvador. A igreja foi comprada, a igreja foi lavada, a igreja foi remida por causa do Senhor Jesus Cristo. Porque não é Pedro, não é Paulo, não é Dulce, não é o Papa, não é qualquer um outro que esteja à frente de determinada religião ou denominação que pode salvar. O próprio anjo falou para Maria que Jesus ele iria salvar o povo dos seus pecados. Lá na frente, Pedro vai dizer: Senhor, para quem iremos se só Tu tens a palavra de vida eterna? E aquele texto que nós já decoramos em Atos 4,13. Porque nenhum nome abaixo dos céus foi dado, importa pela qual sejamos salvos. Nenhum homem, irmãos, debaixo dos céus tem essa proeminência, essa honra
essa responsabilidade, essa condição especial de ser o cabeça da igreja, porque Jesus a comprou com seu próprio sangue. Não foi um preço barato, não foi uma troca de moeda. Pedro vai dizer que não foi mediante coisas perecíveis como ouro ou prata, mas mediante o sangue de Jesus, o sangue de Cordeiro, o Cordeiro que foi manifestado e foi evidenciado por João Batista. É ele que tira o pecado do mundo. É por isso que eu gosto tanto de João, porque ele tem essa característica de cumprir justamente aquilo para o qual ele foi chamado, evidenciar Jesus Cristo, enaltecer a Cristo. O pastor Paulo, recentemente, ele usou essa ilustração, que João Batista ele funciona como uma espécie de batedor. Ele vai abrindo o caminho, preparando o caminho para aquele que de fato viria a vir, o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o cabeça da igreja. Ele vem justamente com essa função de cordeiro, de salvar, e nenhum outro tem essa responsabilidade, essa função. E diante dessas respostas, irmãos, que nós encontramos, diante dessa pesquisa que Deus nos agraciou e nos deu algumas respostas, esclareceu a nossa mente, qual é o nosso comportamento? Qual a nossa atitude? Primeiro, nós temos que entender que a igreja ela tem uma relação vital com o Senhor Jesus Cristo. Jesus ele exerce poder, Jesus exerce autoridade, Jesus exerce domínio sobre a igreja. Jesus, sendo o cabeça da igreja, dá a entender que a igreja ela não pode funcionar sem ele. O corpo não funciona sem a cabeça. A igreja ela não é um corpo, vamos dizer assim, anômalo, é um corpo defeituoso. Ela tem um cabeça que ela segue, que se reorienta, que ela obedece. E Jesus, sendo o cabeça da igreja, ele tem essa condição de Salvador, de manter a igreja funcionando para a sua glória e a glória do Deus Pai. E diante dessas questões, qual é o nosso comportamento? Quais nossas observações que devemos ser feitas? Na verdade, comportamentos mesmo. Primeiro, de reverência, de temor, de responsabilidade com nós mesmos e também com o trabalho que nós temos diante da igreja, pois sabemos quem é o Senhor da igreja, pois sabemos quem é o cabeça. Então, nosso trabalho, a nossa atitude na igreja, ela vai ser muito mais policiada, pois nós sabemos quem está nos observando, pois sabemos quem está no controle da igreja, quem está regendo a igreja, o Senhor Jesus Cristo. O segundo comportamento que nós devemos ter, irmãos, de cautela, de responsabilidade, vigilância, de não permitir que em determinados momentos, de maneira sutil, Jesus vá saindo do centro da igreja. Jesus vai perdendo a sua posição, Jesus vai perdendo a sua condição de líder supremo, de autoridade máxima, porque isso pode acontecer. E nós temos essa responsabilidade de estar atentos para que isso não aconteça, seja através de uma palavra, de uma pregação que não foi muito bem elaborada, de uma mensagem que sutilmente parece boa ou não, porque nós já temos essa maturidade, porque Jesus já nos deu ela através dos homens que ele levantou, que foi nos aperfeiçoando, então que nós estamos atentos àquilo que está sendo pregado, àquilo que está sendo direitado. Até mesmo o que eu estou falando aqui agora, os irmãos não devem aceitar logo de início, tem que saber se de fato tem fundamento o que eu estou falando. Essa responsabilidade para que Cristo continue como centro, como cabeça da igreja. E o terceiro comportamento, irmãos, de alegria, de satisfação, de contentamento, em sabermos que a igreja ela está em boas mãos, em sabermos que a igreja ela vai continuar seguindo em frente. Alegria, regozijo em saber que a igreja ela não está na mão de qualquer um, de que ela está sendo bem cuidada, de que a igreja, irmãos, nós podemos ter a ousadia de falarmos as mesmas palavras do Senhor Jesus Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque nós sabemos quem é e por que Jesus é o cabeça da igreja. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe. Oremos. Soberano Senhor, glorificamos o Teu santo nome pelas verdades que o Senhor nos trouxe essa manhã. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que essas palavras, elas de fato achem guarida em nosso coração e que verdadeiramente nós venhamos a colocar em prática tudo o que nós aprendemos de Ti neste momento. Ó Deus, louvado seja o Teu santo nome por causa do Seu amor incondicional e do Teu amor, ó Deus, do Teu cuidado com a Tua igreja. Nós aprendemos, ó Deus, não só quem é, mas o porquê Jesus é o cabeça da igreja. E nós louvamos o Teu nome, pois sabemos, diante dessas verdades que nos foram esclarecidas, que nenhuma outra
nenhum outro ser, nenhuma outra pessoa, homem ou anjo, tem essa responsabilidade, esta honra de exercer essa função na igreja. E nós louvamos o Senhor e engrandecemos o Senhor por causa dessa maravilha. Ó Pai, que Cristo continue reinando sobre nós, que Cristo continue sendo o nosso cabeça e que nós, com humildade, temor e reverência, continuemos, ó Deus, a adorá-lo e a servi-lo, pois assim é do teu agrado. Nós te pedimos, ó Deus, com perdão dos nossos pecados e louvamos o teu nome por tudo. Amém.